Meus queridos e amados irmãos, é um prazer estar com você mais uma vez para um dos nossos comentários da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, por estar sempre conosco aí. Muito obrigado pela sua frequência no nosso canal. E você que está pela primeira vez nos assistindo, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu vou fazer o comentário da lição número 11 da classe dos adultos, lição do dia 17 de março de 2019. A lição que vai falar sobre discernimento de espíritos, um dom imprescindível. O textuário dessa lição está em 1 Coríntios 2:15, que diz: Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A verdade prática nos diz: o discernimento de espíritos é um dos dons espirituais concedido aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Então é este assunto muito importante que nós vamos estar estudando hoje, não é? Lição que será dada, claro, no dia 17 de março de 2019. Aqui nós temos um assunto importante que são as riquezas dos dons espirituais que estão à disposição da igreja. Com relação aos dons espirituais, nós sabemos que há algumas teorias que falam que os dons espirituais eles cessaram por ocasião do término do cânon das Escrituras Sagradas e que, portanto, esses dons se restringiram à igreja no seu primeiro século. Todavia, nós, analisando a palavra de Deus, nós não vamos encontrar nenhum texto bíblico que mostre que os dons cessaram por ocasião do término do cânon ou cânon das Escrituras, ou que eles se restringiram apenas à igreja naqueles dias. Todos nós sabemos que o Espírito Santo, ele desceu no dia de Pentecostes e ele está na igreja. E é claro que o Espírito Santo continua trabalhando, operando, convencendo pecadores de seus pecados, levando homens ao arrependimento, inspirando os pregadores para anunciarem o Evangelho e agindo no meio da igreja. E por que não agiria ele com os dons espirituais nos dias atuais? Nós temos sim, claramente visto a operação de Deus de forma sobrenatural e também os dons espirituais, há registros das manifestações dos dons espirituais na igreja dos dias atuais em várias partes do mundo. Então a ação do Espírito continua, ele continua operando. E segundo o que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, nós sabemos que as manifestações, os dons espirituais são manifestações do Espírito Santo, dada a cada um segundo a vontade soberana do Espírito Santo, para aquilo que for útil. E claramente, nada há nas Escrituras que diga que o Espírito Santo não opere mais esses dons nos dias atuais. Tanto não há nas Escrituras, quanto há evidência desses dons nos dias atuais da igreja. Por quê? Porque a igreja continua triunfante a sua jornada para o céu e o Espírito Santo continua operando e agindo nela. E nessa jornada da igreja rumo ao céu, ela encontra muitos opositores. E esses opositores procuram enganar as almas e afastá-las de Cristo. Nesse sentido, a igreja prega o Evangelho. E para benefício da igreja, para benefício das almas, para o avanço da igreja e também para que a igreja se oponha contra essas forças do mal, temos o dom de discernir os espíritos, que sim ajuda no confronto contra os poderes do mal. Ele é um dos dons do Espírito e ele, de forma muito clara, é algo que vem para ajudar a igreja no confronto contra esses espíritos maus. O tópico 1 da lição vai falar sobre discernir e discernimento. O verbo discernir, o substantivo discernimento.
Vamos falar também sobre isso. O subtópico 3 vai falar sobre a atualidade, que aqui se refere à ação dos espíritos enganadores no mundo de hoje. Eles ainda estão atuando. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo disse assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Todos nós sabemos que a ação enganadora de Satanás está presente no mundo desde o princípio. Ele próprio enganou Eva lá no jardim. E a história da humanidade, na Bíblia Sagrada e fora das Escrituras, nós vemos aqueles que conhecem a palavra de Deus, percebem e sabem que há sim ações malignas que enganam os homens, enganam as pessoas. Só que a profecia bíblica, a palavra de Deus nos adverte, em especial nesse texto de 1 Timóteo 4 e 1, sobre os últimos tempos. E que nesses últimos tempos haveria uma ação maligna para minar e corromper a fé, levando alguns à apostasia. Então, é uma ação centrada dos poderes das trevas contra a fé cristã, contra a fé no Senhor Jesus Cristo. E isso ocorre. Nós percebemos essa ação maligna, atuando muitas vezes nos meios acadêmicos, no mundo de uma forma geral e, infelizmente, adentrando até mesmo na igreja, trazendo prejuízos, levando muitas pessoas até ao abandono da fé. Devemos estar atentos, porque vivemos uma época de intenso ataque das forças das trevas através do engano, das mentiras, das falsas operações e manifestações do Espírito, de ações demoníacas. Por isso que o verbo discernir, ele tem o significado de julgar e examinar, basicamente. Existem outras também definições, mas basicamente julgar e examinar. Então, o dom de discernir os espíritos, ele é a habilidade concedida pelo Espírito Santo para discernir, ou seja, julgar e examinar os espíritos, que nesse caso significa a influência que está por trás de certas manifestações. Então, os espíritos aqui quer dizer essa influência por trás de certas manifestações, podendo ela ser humana ou maligna, ou seja, essa influência, esse espírito ser algo humano ou ser de procedência maligna. Conforme Paulo disse em 1 Timóteo 4 e 1, ele fala de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, o dom de discernimento de espíritos, ele faz o crente reconhecer essas forças do mal que estão por trás de certas doutrinas ou sistemas religiosos. Infelizmente, a verdade é essa, que existem verdadeiras doutrinas de demônios. O próprio apóstolo fala também sobre ventos de doutrinas. Então nós temos, infelizmente, de forma sorrateira, enganosa, diabólica, visto entrar em muitas comunidades cristãs, em muitas igrejas locais. E se não tomarmos cuidado, até mesmo de igrejas sérias que buscam a ortodoxia da palavra de Deus e manter-se firme na palavra do Senhor, nós vemos que sorrateiramente penetram doutrinas mentirosas, enganadoras, que trazem confusão, divisão, descrédito ao Evangelho, vergonha, trazem escândalos e fazem com que muitas pessoas abandonem o caminho da verdade. E até algumas certas mensagens supostamente divinas estão aí nesse contexto. Muitas pessoas falando em nome de Deus, quando na verdade muitas, infelizmente, estão sendo influenciadas por espíritos enganadores e suas mensagens não são de origem do Espírito Santo, porque não tem base na palavra de Deus. Quando nós falamos sobre a atualidade dos dons espirituais, nós entendemos que os dons espirituais, eles vêm para aquilo que for útil
A igreja é guiada pela palavra de Deus. A igreja tem como sua única regra de fé e conduta as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é a base da vida cristã, é a base da nossa fé. Portanto, qualquer dom espiritual operado pelo Espírito Santo, ele vai estar sempre de acordo com as Escrituras Sagradas. Então, nós não podemos jamais nos iludir de achar que qualquer dom ou qualquer manifestação venha servir para dirigir ou nortear o caminho do povo de Deus. Não. O caminho do povo de Deus é norteado pelas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas o mesmo Espírito que inspirou a palavra, se ele quer manifestar os dons espirituais para que a igreja seja edificada e seja algo útil segundo a vontade de Deus, ele sempre o fará de acordo com as Escrituras Sagradas. Mas o que nós vemos nos dias atuais são certas manifestações que estão em total desacordo com as Escrituras e, o que é pior, muita gente acreditando mais nessas coisas do que na palavra de Deus. Porque são espíritos enganadores. E se são espíritos enganadores, é correto nós deduzirmos que esses espíritos eles buscam imitar as verdadeiras manifestações do Espírito Santo. São espíritos enganadores, então eles vão imitar aquilo que é verdadeiro. Agora, cabe ressaltar também que muitas vezes é o espírito humano que age, através de meninices e fanatismo religioso. E às vezes também nós devemos entender que existem um pouco de problemas psicológicos também em certas manifestações que ocorrem em alguns círculos religiosos. Então, a grande questão que nós estamos estudando aqui é a importância desse dom para identificar corretamente, através da manifestação do Espírito, porque ele é uma operação do Espírito, não é uma habilidade humana, uma qualidade humana adquirida, no caso do dom, que venha a trazer à luz a real compreensão do que está por trás de determinadas mensagens supostamente divinas, manifestações espirituais e até mesmo sistemas religiosos, porque Paulo fala de doutrinas. Doutrinas aí mostram um sistema organizado. Então, sistemas religiosos que têm sua base, têm sua essência, têm seu nascedouro nos espíritos malignos. E lembrando que certas manifestações, às vezes ditas espirituais, não passam simplesmente do próprio espírito humano querendo aparecer através de meninice, falta de estrutura, falta de maturidade espiritual ou até mesmo fanatismo religioso que abandona qualquer estudo, qualquer entendimento correto da palavra de Deus. E aí o fanatismo também traz certas manifestações que, em vez de trazer benefício, traz verdadeiros escândalos para a obra de Deus. Esse dom, ele é um instrumento importante na proteção da igreja contra os enganos desses espíritos que buscam prejudicar a obra de Deus. Ele é importante, mas não é o único. Não é o único. O Senhor Jesus também nos disse que nós devemos julgar os supostos mestres e ungidos de Deus pelos seus frutos. Está em Mateus capítulo 7, verso 14. Devemos analisar os frutos também. É outra forma de discernirmos, discernimento espiritual. Agora existe também um outro teste, uma outra forma, que é o teste doutrinário, escriturístico. A doutrina verdadeira, quem conhece a doutrina verdadeira saberá discernir daquilo que é enganoso e daquilo que é falso. Em 1 Timóteo, ou 1 de João, capítulo 4, verso 1 a 3, o santo apóstolo disse: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Provai. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Como ele fala de provai, ele vai dar agora a receita. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus.
Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. A doutrina com relação à encarnação do Senhor Jesus Cristo. O problema dos dias de João era o proto-agnosticismo, que já buscava o seu espaço na igreja, negando a encarnação do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus como verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Então, a doutrina serviria para provar aqueles espíritos que não eram de Deus. Então é claro que aqui nós temos o teste das Escrituras Sagradas. Tem que bater com a doutrina cristã ortodoxa, a verdadeira palavra de Deus. Se não coincidir, se não bater, não podemos aceitar, porque não é de Deus. Então nós temos o dom de discernir, nós temos a análise dos frutos da pessoa e nós temos também o teste doutrinário escriturístico. Aí é necessário conhecimento da palavra de Deus para não ser enganado. E assim o Espírito Santo vai guiando a igreja, dirigindo os crentes, trabalhando para a manutenção do povo de Deus, a pureza do povo de Deus. Então nós temos que buscar claramente o discernimento e entre eles não negligenciarmos a importância do dom de discernir os espíritos. O tópico 2 da nossa lição vai falar sobre a passagem de Atos 16, em especial com relação à adivinhadora de Filipos, trazendo aí no subtópico 1 a avaliação sensata, 2 o espírito de adivinhação e 3 as adivinhações ontem e hoje. Aquela adivinhadora de Filipos era muito jovem. Ela tinha um espírito de adivinhação. É isso que está registrado lá. E ela, sem dúvida, era procurada por muitas pessoas, por muita gente, na busca de conselhos divinos, orientações, consultas. Isso é algo que nós também hoje temos muita coisa parecida de pessoas que vão se consultar com adivinhos, com prognosticadores. A adivinhação era algo muito comum entre as nações que Israel iria possuir. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 14, diz o texto sagrado que elas ouviam, ou seja, aquelas pessoas daquelas nações de Canaã, elas ouviam os prognosticadores e os adivinhadores. Deus já alertou a Moisés e ao povo de Israel que essa era uma prática comum nas nações que eles haveriam de entrar nas terras para conquistar. E Deus proibiu terminantemente essa prática. E aí nós trazemos para a nossa atualidade. Não é isso que nós vemos? Temos prognosticadores e adivinhadores na mídia, fazem muito sucesso no rádio, jornal, na televisão. Nós temos normalmente nas viradas de ano muita gente buscando adivinhar um monte de coisa e o que é pior, até dentro da igreja cristã, essas séries de adivinhações que têm trazido tanto prejuízo para a vida de tantas pessoas. Infelizmente, o mal e o que é ruim parece que está crescendo mais que a verdadeira planta, a genuína planta. Parece que o trigo está sendo bem escasso e o joio parece que está predominando a lavoura do Senhor. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que busquemos a verdade de Deus e não sejamos crianças, não sejamos pessoas iludidas por qualquer tipo de manifestação sem o sensato julgamento, sem a sensata análise da palavra de Deus e a necessidade de termos e orarmos sempre para que o Espírito traga a manifestação do dom de discernir os espíritos, porque os estragos são muitos. E como o apóstolo Paulo disse, muitos apostatarão e muitos já estão apostatando da fé por causa de tanto engano, de tanta mentira e tanta gente colocando credibilidade nisso e ao invés e estão claramente se afastando de Cristo, porque o agir poderoso do Espírito, a verdade de Deus, não afasta, ela aproxima cada vez mais a pessoa de Jesus Cristo.
mas essas manifestações enganosas estão, na verdade, afastando as pessoas. Portanto, é claro que não há nada de Deus nisso. Então, com relação aos adivinhadores, e é uma questão interessante, porque já no mundo antigo, por volta dos séculos 4, 5 e 6 antes de Cristo, o mais famoso local de adivinhação era o oráculo de Delfos, ali na Grécia, que recebia inúmeras pessoas das mais diversas classes, inclusive governantes, pessoas importantes, generais, líderes militares, líderes de nações, que iam lá em busca das famosas predições do oráculo de Delfos, buscando ali as predições, as profecias, e que eram seguidas. Seguidas. Rigorosamente seguidas. Embora as profecias dadas, elas tinham que ter uma certa interpretação, porque às vezes, na maioria das vezes não eram muito claras, mas que davam a entender o sentido que deveria ser seguido, e assim então aquele local se tornou um centro de peregrinação para muita gente, e na verdade se tornou riquíssimo, porque muitas pessoas que procuravam ali Delfos, o oráculo de Delfos, ali na Grécia, faziam doações suntuosas para o templo. Então ele adquiriu uma riqueza extraordinária, aquele local, por causa da doação das pessoas àquele local, a própria sacerdotisa e aqueles que estavam ali. Então aquele local ficou muito famoso e muito rico. Isso não é diferente nos dias atuais. Quantas pessoas estão enriquecendo à custa de adivinhação, falsas profecias, mensagens ditas divinas, enganando as pessoas. Tem gente que vive disso, vive de enganar. E o que é pior, tem muitos desses que se dizem crentes, se dizem servos de Deus, que estão vivendo de enganar os outros através de mensagens supostamente divinas. Vivemos tempos trabalhosos, vivemos tempos difíceis. Agora, no caso relatado em Atos 16, nós vemos algo interessante ali. Quando aquela moça, ela seguia Paulo e Silas, seus companheiros ali em Filipos, falando que eles eram servos do Deus Altíssimo, aquela coisa toda, diz lá que Paulo ficou perturbado com a ação da jovem adivinhadora. Atos 16 e 18. Ele ficou perturbado. Tanto perturbado que ele expulsou o demônio daquela moça. Mas em Atos 16 e 20 está escrito que os missionários é que foram acusados de serem perturbadores. Veja que coisa interessante. O apóstolo ficou perturbado com aquela ação maligna, mas as pessoas os acusaram de serem eles os perturbadores. Então, o mundo, ele tem uma terrível inversão de valores espirituais. Ou seja, as pessoas se incomodam com aquilo que é verdadeiramente de Deus e não se importam com aquilo que é do maligno. Interessante isso. Pelo contrário, na verdade, elas se alinham às coisas que é do maligno e muitas vezes ganha dinheiro com ele. Ganha dinheiro com as coisas que é do maligno. Há uma inversão. Então, naquele ciclo que envolvia a jovem adivinhadora, os seus senhores e as pessoas que pagavam pelos serviços de adivinhação, naquele ciclo todo, envolvendo todo esse esquema, nós temos uma noção clara de um sistema de dependência maligna. Era um esquema maligno de dependência. Fazia as pessoas se tornarem dependentes de tudo aquilo ali. Ou seja, elas ficavam presas debaixo dos enganos de Satanás. A ação daquele espírito formou todo um sistema de dependência de lucro. Pessoas que se guiavam pelas adivinhações, pessoas que dependiam daquelas predições e adivinhações, pessoas que pagavam e pessoas que ganhavam com tudo aquilo. Então, era um sistema, acabou ficando um sistema organizado de exploração financeira
e de dependência espiritual. E nós vivemos uma época que não é diferente. Muitas pessoas estão espiritualmente sujeitas a espíritos enganadores. Muitas pessoas estão presas a sistemas de prognosticação, prognóstico. Quanta gente é enganada pelo horóscopo, quanta gente é enganada por certas pessoas que se dizem videntes, pessoas que dizem ter dons e que supostamente buscam ajudar, mas que na verdade estão lucrando com a ignorância e com a escravidão que certas pessoas se sujeitam. A beleza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é que o Evangelho traz libertação e não sujeição. Claro que a sujeição é a Deus como servos de Deus que somos de livre e espontânea vontade. Mas o verdadeiro Evangelho não é um sistema que escraviza e que impede a pessoa de pensar por si próprio. Pelo contrário, o Evangelho abre a mente da pessoa para que ela seja esclarecida pela luz da palavra e possa ver as coisas com os olhos claros, transparente, com os olhos do Espírito, com a verdade da palavra de Deus e com raciocínio. A Bíblia diz que o nosso culto é um culto racional. O verdadeiro Evangelho, ele não escraviza, ele não cega as pessoas para que elas sejam guiadas pela cabeça de um líder ou de um grupo. Pelo contrário, ela liberta, o Evangelho liberta, levando a pessoa à fé em Jesus Cristo e à verdadeira transformação do homem pelo poder de Deus. O que a gente vê em certos meios, até dito cristãos evangélicos, infelizmente, é uma escravidão, uma sujeição, onde pessoas ficam presas por supostas manifestações espirituais, pensando que é de Deus, quando não é de Deus, porque traz para elas escravidão, sujeição a um líder, a um homem, e essa pessoa se torna, na verdade, manipulada. Mas o Espírito Santo, quando está na vida de uma pessoa agindo, ele jamais permitirá que o verdadeiro servo de Deus venha manipular quem quer que seja, venha agir de forma arbitrária ou pretensiosa sobre alguém. E da mesma forma que o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer luz para as pessoas, ele vai clarear o entendimento do ser humano para que ele possa entender o verdadeiro Evangelho. E se estiver enganado, ele será liberto, será mudado, se libertará das garras do engano e vai servir ao Senhor com toda a liberdade. Essa dependência maligna, muitas vezes, não está nos circuitos reconhecidamente malignos, mas às vezes está num circuito aparentemente cristão, religioso e espiritual. Tópico 3 da lição vai falar sobre desmascarando os ardis de Satanás. Vai falar sobre o dom do Espírito Santo. Já falei sobre ele, que é o dom de discernir os espíritos. Vai falar sobre uma estratégia demoníaca para confundir o povo. Tenho falado no meu comentário até aqui. No subtópico 3 vai falar sobre a libertação da jovem adivinhadora. Aqui nós vemos que o Espírito Santo agindo através de Paulo, ele desmascarou aquele espírito mau, expulsou para que ele não agisse mais através daquela jovem, não agiu mesmo. Tanto que as pessoas, os seus senhores, tiveram prejuízo financeiro, porque aquela jovem já não adivinhava mais, já não fazia previsões mais e profecias mais, através daquele espírito maligno, porque ele deixou de agir. Aquela moça foi liberta. Esse é o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda, o Evangelho que confronta o poder das trevas e faz prevalecer a verdade de Deus. A necessidade do dom de discernir. Claro que, como todos os demais dons do Espírito Santo,
Ele opera para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, para o que for útil. Claramente nós temos a necessidade dele na igreja de hoje. Claramente temos. Temos muita necessidade de toda forma de discernimento, e entre eles o dom de discernir os espíritos. O apóstolo Paulo nos aconselhou a buscar os dons espirituais. Entre eles, é claro, o dom de discernir os espíritos. Então, que o Espírito Santo possa, através da vida dos crentes, operar para o bem das almas perdidas e para a conservação e proteção do povo de Deus, na verdadeira doutrina, na verdadeira palavra de Deus, no verdadeiro temor do Senhor. Que o Espírito continue agindo. Nós queremos o Espírito agindo e vamos rechaçar, vamos condenar e não vamos aceitar toda e qualquer manifestação que seja contra o Espírito e que não seja do Espírito Santo. Que Deus continue nos guardando, nos protegendo na nossa batalha contra o mal. Um grande abraço a você, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.